estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia.
Olá, boa tarde pessoal, boa tarde mulheres, paz seja convosco, boa tarde a todos que estão aí com a gente, já então, estão aí adentrando aí na nossa live para participar com a gente, mais um bate-papo de mulher para mulher, nesta tarde abençoada e como foi colocado aí nas redes sociais, eu estou aqui com a pastora Benedita, que também já vai dar uma saudação para vocês. Mas eu quero já, antes de começarmos, pedir para você que vai entrando aí na live, dizer para nós como é que está o som, vocês estão ouvindo bem, tá? Deixa aí um joinha, um coraçãozinho, para que a gente possa saber como que está saindo aí para vocês, ok? Pastora, então, dá uma saudação aí para nós, o pessoal, para as mulheres que estão conosco e que vão se chegar daqui a pouquinho. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com a pastora Adriane na Quarta Igreja. É um prazer receber esse convite, né? Então estamos aqui para conversar e falar do amor de Deus. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Mas antes de nós então começarmos e conhecer um pouquinho mais da pastora Benedita, né, de tudo que ela vai aqui compartilhar conosco, experiências e tantas coisas boas que teremos nesta tarde abençoada que Deus preparou, nós vamos orar neste momento. Se você pode, feche os teus olhos onde você está e vamos fazer uma oração. Paizinho querido, Paizinho de amor, nós estamos aqui, Senhor, nesta tarde de sexta-feira e realmente é uma tarde abençoada. Abençoada porque o Senhor está conosco. Abençoada porque temos vida e mais um dia que o Senhor nos deu, Senhor, para vivê-la. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado por este ousado amor que um dia nos alcançou. E é deste amor que nós queremos compartilhar nesta tarde. É deste amor que queremos falar e transmitir, Senhor, para aqueles que ainda não tiveram, Senhor, este encontro. Para aqueles e aquelas, Senhor, que ainda não puderam provar deste amor nas suas vidas, este amor que está disposto para toda a humanidade. Nós queremos nesta tarde ser um canal de bênção nas tuas mãos e pedir a ti agora, Espírito Santo, tu que sabes e conheces a vida particular de cada um, vai de encontro agora, minha irmã, meu irmão, que talvez por algum motivo, alguma notícia ruim que recebeu, está com o coração aflito, com o coração ferido, entristecido, que neste momento o Senhor vá de encontro, Espírito Santo, e traga e transforme essa tristeza em algo diferente, que a tua presença nessa vida traga a alegria, que a tua presença nesse coração agora traga esperança e refrigério, e que esta pessoa agora possa tirar esse tempo para estar aqui juntamente conosco, ouvindo da palavra, ouvindo experiências e compartilhando coisas boas que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e mais uma vez te agradecemos. Amém. Amém, queridas. Aleluia. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a pastora Benedita, que está aqui conosco nessa tarde. Pastor, então vamos começar nosso bate-papo, né? Conta para nós qual é o seu nome e qual é a sua idade. Bom, eu me chamo Benedita Aparecida da Silva Modesto. Amém? Eu tenho 49 anos, né? E estamos aí. Estamos aí, há 49 anos da caminhada, né? Que bênção. Graças a Deus, um bom tempo já na presença do Senhor, né? Que bênção, que faz toda a diferença, né, Com pastor? certeza. Nós vamos saber um pouquinho mais lá na frente. Pastora, conta aí para nós um pouquinho sobre a sua infância, quem eram os seus pais, né? Ou são os seus pais, se ainda vivos, seus irmãos. A senhora é natural daqui de Campo Mourão? Bom, meus pais, eles, Adão Alves da Silva e Eugênia Aleixo da Silva, minha mãe já falecida, né? Já há uns 4, 5 anos. E a minha infância foi um pouco assim difícil, por conta que na época nós não conhecíamos Jesus, né? Como a pastora falou, isso faz toda a diferença, né? Não tínhamos Jesus, conhecia Jesus, mas de distância, não aquele Jesus presente ali, né? Então, isso contribuiu para que houvesse dentro da minha casa muitas discórdias, muitas intrigas, muita briga, muitas revoltas. E na época eu era ainda, como filha mais velha, né? Então eu presenciei muito disso. E isso
me deixou assim com bastante dificuldades, né? E por conta dessas intrigas, brigas, as coisas, eu não gostava daquele ambiente, da minha própria casa. E daí o que eu fazia? Eu gostava muito de ficar na casa da minha avó, na casa das minhas tias, porque lá era diferente, né? Então era o meu refúgio. E foi indo que eu acabei, né, morando de vez com minhas tias, um pouco na casa de uma tia, um pouco na casa da outra avó. Eu voltava um tempo para minha casa, mas não me adaptava. Aquele ambiente não era bom. Tanto é que depois, aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos de idade, meus pais vieram se separar mesmo, né? Meus 2 irmãos mais novos ficaram com meu pai, e eu fiquei com minha avó, com minhas tias. Só que a minha mãe sempre por perto, né? E aquela dificuldade de relacionamento com a minha mãe, né? E eu não tinha conhecimento das coisas, não tinha conhecimento do que gerou aquilo na vida dela, né? Então muitas vezes eu a cobrava, eu a criticava, eu ficava bravo com ela. Mas quando eu vinha a conhecer a palavra de Deus, começou daí Deus trabalhar no meu coração para entender, buscar o porquê daquilo. Né? Só que daí já tinha se passado muitas coisas. Aí vem aquela luta para você refazer o que você já tinha feito, né? E daí depois você se arrepende e tal. Por que eu critiquei tanto? Por que eu não a compreendi, né? Mas Deus, graças a Deus, deu esse tempo, deu essa compreensão, né? Então, hoje eu olho a minha infância, foi difícil sim. Eu senti aquela falta de abraço, de aconchego, né? Mas isso me levou a encontrar esse amor, esse aconchego em Deus, né? Que quando eu ouvi falar de Jesus, nossa, eu me apaixonei por Ele. E os seus irmãos? Então, hoje eles moram no Mato Grosso, né? A gente ficou 20 anos sem se ver. Porque na época que o meu pai foi embora, ele não deixou assim endereço para nós. Ele foi embora e a gente não sabia para onde ir, né? Uhum. E na época que eles foram, eles eram bem pequenininhos, né? E aí depois que eu aceitei Jesus, a minha vida era orar por eles. Todo mundo que eu via, com todo o rostinho que eu via, eu falava, será que é meu irmão? Será que... Então eu fui orando. E graças a Deus, depois de 20 anos, como eu tinha saído por um tempo, fiquei 3 anos fora, mas depois eu retornei para Campo Mourão, né? Como a pastora tinha comentado, eu sou de Campo Mourão, sou natural de Campo Mourão. Então, daí eles conseguiram me encontrar, né? Minha tia trabalhava no mesmo lugar que ela trabalhava quando eles foram embora, então foi fácil, né? Aí eles já vieram, né, 3 ou 4 vezes para cá, né? Fica um tempo em casa comigo, com minhas tias, meus familiares. Mas a gente ficou daí a sequela, né? Muito tempo distante, por conta da distância, tudo, não tem muito contato. Mas, é difícil criar um vínculo, né, pastora? Sim, mas eu fico feliz de saber que, apesar de todas as dificuldades, tanto eu como eles passaram, Deus guardou, né? Amém. Porque a minha oração sempre é, Senhor guarda, Senhor livra, Senhor, né? Sim. Não deixa ir para um caminho mau, né? Então, a minha oração sempre foi para que Deus guardasse e que um dia eu pudesse vê-los. E graças a Deus, Deus me ouviu. Que benção. Deus preparou todas as coisas. Sim, graças a Deus. Agora diga para nós, pastora, só para nós relembrarmos, como que chama então sua mãe, seu pai e os seus irmãos? Meu pai é Adão Alves da Silva, a minha mãe já falecida, Eugênia Leixo da Silva, o meu irmão do meio, Alessandro Aparecido da Silva e Vanderlei Alves da Silva. Legal, que bom. Bem interessante a pastora tocar nesse assunto de família, porque quantas pessoas talvez estejam vivendo isso, né, pastora? Essa falta de afeto, essa falta de amor, e de fato isso é muito importante para nós. Às vezes a gente vai levando a vida como se isso não tivesse muita diferença, mas o fato é que vai fazer uma grande diferença, principalmente futuramente, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que eu também não tive, a minha história é quase que a mesma da pastora, no sentido
dessa falta de afeto com a mãe. E eu me lembro que quando eu era mais nova, na minha adolescência, eu pensava assim, conforme eu for crescendo, eu não vou sentir tanta falta. Mas eu me enganei. Eu percebi que conforme vieram os filhos, a falta se tornou maior, porque aí você é mãe, e você começa a voltar esse olhar, né? E pensar, puxa, como eu queria que a minha mãe estivesse aqui. A gente precisa de um espelho, né? Exatamente, um exemplo. Exatamente. Esse exemplo, e quando esse exemplo falta, isso traz problemas sérios, consequências sérias, até para exercermos o nosso papel de mãe, né? A gente fica meio desfocado, até que realmente quando Deus entra, Deus vai moldando tudo, Deus vai trabalhando tudo e vai trazendo esse conserto que é necessário, né? Então talvez você esteja aí nos assistindo agora ou vai ouvir esse vídeo mais para frente, um outro dia, e esteja vivenciando isso, talvez até sofra por isso, por esta falta que você teve na infância, da mãe presente, do pai presente, pois saiba que quando se trata do amor de Deus, Ele vem e Ele preenche isso. Ele vem com todo este afeto e com todo o carinho que um dia a gente tanto quis, e talvez os pais não tinham para nos dar. Mas enquanto nós estamos na dor, né, pastora, naquele processo, realmente sem conhecer a Cristo, a gente critica, a gente se revolta, porque a gente quer a mãe, a gente quer o pai, uma coisa natural. E a partir do momento que Deus entra então na nossa vida, Ele começa a descortinar isso e mostrar que, na verdade, eles também precisaram um dia disso e não tiveram. Sim. Então eles não tinham como nos passar. E agora nós, conhecendo a Cristo, temos a oportunidade de quebrar tudo isso, de mudar tudo isso, e Deus faz isso. E podermos então ser essa mãe que um dia nós não tivemos, né? Deus é fantástico, é maravilhoso. Pastora, uma coisa que eu queria frisar aqui, eu sempre na igreja, com as pessoas que a gente faz atendimento, dando orientação, eu sempre friso, cuide do seu lar. Mãe, cuide do seu filho. Isso. Às vezes a gente vê assim os casais, acontece uma situação, vamos separar, não dá mais. Eu falo, gente, lute um pouco mais, ore um pouco mais, busque um pouco mais e lembre-se que tem vidas que dependem de você. Porque eu passei na pele o que é a separação de um pai e de uma mãe, o quanto faz falta. Então, por isso que eu sempre batalho. Não, né, se esforce, lute, busque ajuda, né? Isso mesmo. Porque os filhos, eles sofrem muito. Sofrem, né? Sofrem. Eu graças a Deus, eu louvo a Deus, porque eu sempre falo, Deus me amou, né? Desde quando eu nasci, porque já tem relatos de acontecimento na minha vida desde o dia que eu nasci. E apesar de todas as circunstâncias, eu fico pensando, nossa, eu poderia ter entrado por caminhos tão diferentes, mas Deus não deixou. Deus não permitiu. Mas fica a dor, fica a sequela. Então, por isso que os pais, as mães, façam um esforço, peçam ajuda, né? Porque é muito importante. É muito importante. Os filhos são os que saem mais prejudicados. Com certeza. Né? Então, realmente, preciso voltar esse olhar, né, pastora? Sim. É bem o que a senhora falou e é o que nós também fazemos. Porque não é só o homem e a mulher, marido, esposa, é marido, a esposa e os filhos, né? Então, os pais muitas vezes acabam esquecendo. Isso. Eles falam, mas eu vou continuar amando o meu filho da mesma forma, eu vou cuidar, eu vou suprir necessidade. Mas tem muitas necessidades que dependem do casal estar junto. Exato. Né? Uma das coisas que eu sentia muita falta era aquele aconchego de pai. Eu teve uma época que eu vivi com uma família, né, que não era da família, e era uma família assim, que era o pai, a mãe, os 3 filhos, né, e eles eram muito amorosos com os filhos. Os filhos, os 3 pulavam no colo do pai ou no colo da mãe, eu olhava aquilo me doía. Que falta, né? Sabe? Que vontade que eu tinha, sabe? De fazer parte, mas eu não era parte daquela família, e né? interessante porque por mais que você tenha até a liberdade para fazer, não é igual. Não é. E a gente também não consegue. Parece que fica aquela barreira, aquele bloqueio, né? E não consegue. Então, por isso que eu volto a insistir. Verdade. Né? Isso mesmo.
olhe para os seus filhos. Verdade. Lute um pouco mais. Lute um pouco mais. Vale a pena. Vale a pena. E Deus tem a faz. resposta, Deus né? tem, Deus com tem a certeza. solução, né? Às vezes o casal fala, não tem mais jeito, acabou o amor, amor não acaba, ele esfria, né? E é Problemas, possível reacender, né? problemas, ele tem um porquê, Exato. né? Então tem que ir Buscar o porquê. ver o porquê e buscar a solução, Buscar a solução. que Jesus tem, Com né? certeza, com certeza. Glória a Deus. Olha aí, ó, sejam bem-vindos, mulheres que estão aí com a gente. A Leidiane aí, Joacir Leidiane, está colocando aqui mulheres abençoadas. Seja bem-vinda conosco, Leide. A irmã Maria, boa tarde, paz esteja com todos. A Dalva também, boa tarde. Né, a Dalva já está aí marcando mulheres aí para estarem também ouvindo mais tarde, né? Ou até mesmo participando aí com a gente agora. Agora, você que conhece aí a pastora Benedita, né? Talvez você já esteve lá na igreja ou conhece de ouvir falar. Fala um pouquinho dela aí para nós, se você quiser deixar um comentário, né? Ou uma boa tarde aí para a pastora também. Tenha a liberdade de deixar aí nos comentários que eu vou lendo para ela, ok? E vamos então continuar, pastora, nosso bate-papo aqui, que está muito gostoso, está muito abençoado. Pastora, fala para nós agora um pouquinho mais da sua área íntima, pastora. Né? A pastora é casada, tem filhos, qual é o nome deles, o nome do esposo, e como que vocês se conheceram? Bom, eu sou esposa do pastor Valmir Modesto, né? E também tem um filho, Samuel, né? Eu brinco sempre com ele, meu lindo filho. Meu lindo filho, filho único, né? Tem 24 anos, é uma bênção, um presente de Deus nas nossas vidas. E eu conheci o pastor Valmir na igreja, né? Eu estava já começando a frequentar a igreja e também através da minha cunhada, a pastora Marguete, né? Que a gente trabalhava junto. Antes de eu ir para a igreja, né? A gente trabalhava junto, até foi ela que me evangelizou, ela que, né, ganhou para Jesus. E ela ali uns 6 meses que eu já estava frequentando a igreja, ela se casou, né? Ela e o pastor. E aí ela me convidou como madrinha e o meu esposo, né, o pastor Valmir, como padrinho. Então nós dois ali já tinha assim aquele contato mais distante na igreja, mas através disso a gente ficou mais assim unido, mais cresceu aquela amizade, né? E através da amizade veio o namoro, o noivado e o casamento. E um parênteses aqui, a pastora perguntou como a gente se conheceu, né? Foi assim, mas tem uma história. Antes de eu aceitar Jesus, de eu estar na presença de Deus, como eu comentei que tive muita dificuldade familiar, então eu pensava assim, eu não quero um dia me casar e depois ter que me separar e meus filhos passar o que eu passei. Então eu sempre orava, Senhor, eu quero casar com um moço que tenha temor de Deus, nem conhecia ainda Jesus, mas que tenha temor de Deus, que não tenha vício, né? Que seja assim. Gente, na verdade eu não sabia, mas eu estava pedindo um pastor. Só faltou falar que seja pastor, né? Mas olha, aí Deus me ouviu, né? Glória a E Deus. me preparou, né? Me presenteou com essa bênção que é o pastor Glória a Valmir. Deus. Então a pastora Marguete foi o cupido. Foi o Cupido. O Cupido, a minha mãe na fé. Que legal, que legal. E quanto tempo de casada, pastora? Já fazem, agora dia 26 de outubro, vai fazer 29 anos. Que bênção. 29 anos de casado. E Deus ouviu sua oração. Ouviu, glória a Deus. Mesmo a senhora não sendo convertida, mesmo conhecendo sendo, Cristo. aham. Olha só como é importante, né? A gente ora e pensa que Deus não vai ouvir porque você não vai à igreja, porque você, né, não frequenta uma igreja. Não, Deus tem ouvidos e está nos ouvindo a todo tempo, né, pastora? Amém, glória a Deus. Que legal, muito bom saber disso. Agora, pastora, vamos falar então um pouquinho, né, sobre esta área que a senhora colocou. Pastora Marguete foi o cupido e pastora Marguete foi a mãe na fé, né? E o que é isso, mãe na fé? Foi aquela pessoa que evangelizou, que pregou a pastora Benedita, né? Que mostrou este amor, que demonstrou quem era Jesus Cristo para ela. E agora a pastora vai falar um pouquinho sobre isso, né? Fala um pouquinho sobre a conversão, onde e como a senhora conheceu esse Jesus.
Amém. Novamente eu volto lá atrás, né? Novamente. Tem tudo a ver, né, pastora? Tem tudo a sempre, ver. Sempre. Por conta, né, de toda aquela situação, de Sim. dificuldade, sofrimento. Então eu me questionava muito, eu falava, mas Deus, né, por que disso? Porque, né, será que o Senhor existe? Eu pensava, né? E daí eu frequentava, né, a igreja católica, né, e sempre eles falavam de Deus, mas eu tinha aquela ideia de aquele Deus distante. E um dia eu estava em casa assim, sempre quando eu ia dormir eu chorava muito à noite. Mas só que daí, para que ninguém ouvisse, era aquele choro interno, né? Então eu chorava ali e eu lembro assim, como se fosse hoje, eu falando, Deus, eu quero te conhecer, né? A minha oração era sempre curtinha, eu não sabia fazer aquelas orações grandes, né, decoradas, eu não sabia, não aprendi. Então minha oração era assim, Senhor, abençoa minha família, obrigado por este dia. Aí quando vinha aquela dor, Senhor, tira essa dor, Senhor, né? E nesse dia eu fui específica. Falei, Deus, eu quero te conhecer. Aí veio, pastor, no meu coração um desejo muito grande de ler a Bíblia. Porque eu pensei assim, bom, a Bíblia fala de Deus, então eu vou ler a Bíblia, eu vou conhecer Deus. Mas eu não tinha o Espírito Santo, né, para me revelar. Então eu lia a Bíblia como um livro comum. Então aquilo não entrava no meu coração, eu não encontrava as respostas que eu precisava. E o desejo, aquela angústia, aquela ansiedade por algo diferente ia só aumentando, aumentando. E aí quando eu comecei a trabalhar na empresa Expresso Nordeste, junto com a pastora Marguete, né? A gente trabalhava no mesmo setor, ali uma do lado da outra. E a pastora Marguete, né, todos conhecem, ela gosta de conversar bastante, né? Então ela ficava o dia inteiro me evangelizando. O dia inteiro ela falando de Jesus para mim, contando os testemunhos, porque aí ela também, né, contou as maravilhas que Deus tinha feito na família, no lar, Deus tinha restaurado o lar dela. Eu pensei, bom, se Deus fez para ela, vai fazer para mim, né? E ela cantava hinos assim, sabe, nos intervalos. Eu sentia paz quando eu estava ali conversando, quando ela estava falando de Jesus para mim. Então eu desejei, duas coisas que me chamou muita atenção quando ela estava me evangelizando. Primeiro, que eu via paz nela, que eu queria ter aquilo que ela, né? E segundo, que ela tinha uma intimidade com Jesus, sabe? Ela falava, mas eu orei e falei com Jesus e Jesus fez. Eu falei, mas Jesus não está lá? Jesus está aqui com ela. Então aquilo me chamou a atenção, aquela intimidade, era aquele Jesus presente que eu queria. Então eu comecei, sabe, a questionar ela, perguntar. Ela mostrava na Bíblia os versículos e foi indo. Chegou um tempo que ela começou a me convidar para a igreja. Aí toda vez eu falava, eu vou para a igreja. Chegava naquele dia, não dava certo, pastora. Era, sabe, uma aprovação. Aí eu estava tudo certo, acontecia algum imprevisto, eu não conseguia. Ficou aí um mês e pouco, eu naquela luta. Aquele desejo de ir, mas não conseguia. Aí chegou um dia que aconteceu um problema muito grave no meu trabalho, que ou eu resolvia aquele problema ou eu ia ser dispensada, né? E eu tinha certeza que eu não tinha feito nada errado, mas não tinha como provar. Aí aquele dia eu cheguei, pastora, tem culto? Na época, falei, Marguete, hoje tem culto na igreja? Ela disse, tem, hoje tem, era numa terça-feira, né? Eu me lembro até hoje. Ela falou, tem sim. Daí eu falei, hoje eu vou. Ela olhou assim para mim, né? E eu fui, pastora, eu cheguei lá na igreja, participei do culto, a palavra falou muito comigo, terminou o culto, ela pegou no meu braço, correu, apresentou para o pastor, falou, essa é a Benedita, ela trabalha comigo, aconteceu um problema, assim, o senhor ora por ela. Ele orou, pastora. No outro dia eu cheguei lá, estava resolvida a situação. Então, depois daquilo, eu não faltei mais na igreja. Eu fui, isso era início de janeiro. Aí, quando foi em março, no primeiro domingo de março, estava marcado um batismo. Eu, né, assim, não entendia muito bem, assim, porque 3 meses que eu estava frequentando a igreja. Até, inclusive,
eu iria assim, ver como era o batismo. Não ia me batizar, mas eu ia participar ali, ver tudo. Mas aconteceu um imprevisto, não teve naquele domingo. Aí o pastor adiou para o domingo seguinte. E no culto à noite, o pastor fez um apelo. Você que ainda não tinha dado seu nome para batizar, mas se você deseja batizar, vem aqui na frente, dá o seu nome, porque daí domingo que vem você tem a chance. Como não teve hoje, então ardeu meu coração. Aí eu fui para frente. Daquele dia eu aceitei Jesus, né? Entreguei minha vida para Jesus e já também me batizei já no domingo seguinte. Glória a Deus. E aí foi caminhando, crescendo na presença de Deus. Aleluia. E aonde que era, pastora? Que igreja? Bom, isso aconteceu na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Campo Mourão. Na época era o pastor Sérgio e a esposa dele, se eu não me engano, era Célia o nome dela. Não me recordo bem, mas ele, eu tenho certeza, pastor Sérgio, né? E ele foi uma bênção, né? Porque marca a gente, sim, né? O primeiro sim. dia que você chega na igreja, a primeira oração, aquele apelo que ele fez, né? Eu acredito que foi Deus que usou ele, porque eu até ali não tinha pensado em batizar, mas quando conforme ele foi falando, foi ardendo no meu coração, então Sem aquilo a dúvida. marcou. Saiu a dúvida alguma e teve a certeza que era o momento. Com certeza. Glória a Deus, aleluia. Então, há quanto tempo, pastora, está servindo a Deus de conversão? Quanto tempo, pastora, tem? Bom, isso aconteceu em 89, né? Que benção. Então, 20 anos, né? Que benção. 20 não, anos. vai fazer 21. 28. 89, não, vai fazer 80. mais. Já estou me Nós temos que perdendo. fazer os cálculos aqui. Estamos igual a pastora Jurema aqui fazendo os cálculos. 89, 99, 10 anos, 2009, 20 anos, 2019, 30 anos. É verdade, 31 anos vai fazer? Sim, é verdade. Foi em dezembro? Sim. Vai Não, fazer? foi em janeiro, Foi em janeiro. de Então 89. Então fez 31 anos. Glória a Glória a Deus, Deus. aleluia, benção. Errei né? por 10. É assim mesmo. Glória a Deus, né? Então, É que a gente não quer parecer muito pois velha, né? Melhor deixar nos 20. Glória a Deus. Agora, pastora, né, a senhora então se converteu lá 31 anos. De lá para cá muitas coisas aconteceram, né? Até que a senhora assumiu um trabalho com o esposo, né? Passou o tempo, conheceu o pastor Valmir, casaram. E hoje vocês são pastores, né? Na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, ali na Manuel Mendes de Camargo. Vem falar de Souza. Manuel Mendes de Camargo. Pastora, mas como que foi esse processo todo, até o pastor Valmir se tornar o pastor? E hoje a senhora como pastora lá, como que foi esse processo? Conta para nós aí um pouquinho. Bom, logo que um pouquinho antes da gente casar, o pastor Valmir, ele também foi bem rápido, assim como o meu processo de conversão dele também foi bem rápido. Ele aceitou Jesus e eu acredito que parece que uma semana depois que ele aceitou Jesus, que ele se batizou, o pastor, né, na época o pastor Sérgio já colocou ele para auxiliar, liderar os cultos domésticos, né, os grupos familiares na época, né? E ali ele foi crescendo, né, em todas as áreas, né, trabalhando com jovens, trabalhando com escola bíblica, né, com grupos familiares. Depois, uns anos depois, ele se tornou pastor auxiliar no Tabernáculo, aqui no Lar Paraná. Aqui, né, ele assumiu aqui no Lar Paraná, na congregação, era em 93. Aí, nessa época, ele já era obreiro credenciado, né? E eu estava sempre do lado dele, né? Desde quando a gente começou a namorar, ele já me levava junto para o grupo familiar, para o grupo de jovem, porque na época ele era o líder do grupo de jovem, né? Mesmo, né, a gente namorando, então eu estava sempre junto com ele, sempre do lado. Mas eu jamais imaginei, né, ser pastora. E mas eu via que ele tinha aquele desejo, né? Aquele chamado mesmo. Ele fazia com muito amor, com muita dedicação. Tudo que os pastores mandavam ele fazer, ele fazia. Visita, né? Era dia de semana, era domingo à tarde, era de noite, era de madrugada que precisasse. Ele estava sempre ali à disposição, trabalhando, servindo.
E depois ele ficou como pastor auxiliar ali naquela congregação de 93, aqui no Lar Paraná, né? De 93 até 97, né? Pastoreando ali. Só que daí quando chegou, né, nessa época, ele, né, sempre orando e servindo a Deus, e Deus, né, foi preparando e ele foi preparando ele para assumir, né, a segunda igreja. Então, daí, a partir daí, se iniciou no dia 28 de fevereiro de 1997. Se iniciou, teve o primeiro culto, né, da segunda igreja ali na Avenida Comendador Norberto Marcondes. E dali, né, foi até hoje a gente trabalhando, né, eu acompanhando. E como o pastor perguntou, como que eu me tornei? Bom, sempre do lado dele, sempre vendo o amor dele, e isso também foi me envolvendo, né? Eu vendo a necessidade, né, de estar auxiliando. Aí também eu vi que eu precisava me aprimorar, crescer também, fiz o Instituto Teológico ali para ser levada como obreira credenciada. E aí foi os passos, né? Obreira credenciada, aspirante, depois ministra, né? E aí foi a caminhada, crescendo. E às vezes chegava um tempo assim que eu falava, né? Bom, agora eu acho que eu vou ficar um pouquinho paradinha aqui, deixa o pastor, né? Acho que o chamado é dele, deixa ele ir. Mas Deus me incomodava, eu falava, não, tem que arregaçar as mangas, tem que estar ali do lado, né? Auxiliando, ajudando E assim, hoje eu tenho certeza que não adianta se esconder, não adianta fugir, né? A gente tem que assumir o chamado, o compromisso, porque como nosso tema hoje é amor, assim como Deus nos amou, nós também temos que amá-lo. E a nossa forma de amá-lo é obedecendo, cumprindo o chamado, estando fazendo a vontade dele. Verdade, glória a Deus, né, pastora? E eu até pergunto, né, como perguntei para a pastora Jurema, porque eu entendo que tem pessoas que têm essa vontade também, né? Mulheres que olham para outras mulheres pastoras e se perguntam, mas como assim? Como que é ser uma pastora? Como que faz, né? Para quem já é uma cristã e está numa caminhada já, né? Ou até para quem não é e não entende um pouco, né, tem essas dúvidas. Então é importante a gente falar isso, né, pastora, que a primeira parte de exercer um pastorado é ter o chamado, né, precisa ter essa certeza no coração. Nem toda pastora é pastora porque o esposo é pastor, né, nós comentávamos sobre isso. Há esposas que dão um suporte sensacional para esse pastor porque ele precisa desse apoio, mas nem sempre ela é a pastora. Ela não exerce aquele trabalho pastoral, embora ela está nos bastidores fazendo o trabalho de suma importância também, né? Mas o chamado pastoral precisa ter esta certeza no coração, né? De que Deus chamou, e é exatamente como a pastora colocou aqui, quando Deus chama, você não consegue ficar parado, né? Você precisa fazer, porque aquilo começa a te levar num ímpeto e uma vontade, um desejo, e as coisas vão acontecendo, né, pastora? Fala um pouquinho mais sobre isso. É verdade, a gente não consegue ficar parada, a gente vai... você vê a necessidade, você vê as pessoas precisando de você, da sua palavra, ou até mesmo de um abraço, ou de uma intercessão. E então você não consegue, né? Não consegue. Você tem que se dedicar, se entregar e obedecer mesmo. Eu vejo assim como obedecer à vontade de Deus, porque o pastor também precisa da esposa ali do lado, né? De estar apoiando, ajudando, porque a gente também, como pastor, a gente entende o pastor, exatamente, a luta dele. Porque às vezes, eu lembro que quando eu não estava exercendo o papel, muitas vezes eu cobrava, às vezes eu não entendia certas coisas que ele fazia, né? Às vezes até criticava algumas coisas. Sim. Hoje eu já vejo diferente. Eu vejo a luta, eu vejo a dificuldade, eu vejo quanto ele precisa do meu apoio, da minha compreensão. Verdade. Né? Então, em todos os aspectos, a gente tem que obedecer mesmo a Deus. Amém, glória a Deus. E olha só, a irmã Maria Salustiana colocou, né, aqui a pastora Benedita é uma bênção.
Fui até no casamento dela. Sempre foi bênção nas nossas vidas, porque ela e o pastor Valmir foram nossos pastores aqui no Lar Paraná, né, como a pastora colocou. Foram bênçãos pura. Aprendi muito com eles. O grato a Deus é o que eles fizeram por mim. Quer dar uma palavra aí para a irmã Maria? Sim, a pastora lendo aqui, eu me lembrei, irmã Maria Salustiana, das visitas que a gente fazia junto à tarde, né? Nós fizemos muitas visitas juntos, grupo de mulheres trabalhamos também muito tempo juntas. Então foi um tempo gostoso e abençoado. De aprendizado, né, pastor? Crescimento. Um abraço, irmã Maria Celestiana. Que Deus continue abençoando a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Agora, pastora, vamos falar mais um pouquinho sobre o nosso tema, né? Falamos sobre este amor de uma forma rápida, uma pincelada, mas agora vamos entrar no tema que nós colocamos lá nas redes sociais. E o tema é a maior prova de amor. Deus amou o mundo. Aí eu te pergunto, né, novamente, como eu fiz um vídeo, alguém já fez uma prova de amor por você? Ou você já teve que provar seu amor por alguém? Esses dias estávamos aqui no culto e eu comentava que isso acontece muito na adolescência, né? Quando aquela menina se envolve com um rapaz, uma menina muitas vezes ingênua, e geralmente o rapaz é um pouquinho mais esperto, né? Um pouquinho mais ágil, e ele usa essa frase para que essa menina se entregue para ele. E ele diz assim para ela: se você me ama, eu quero que você prove seu amor se entregando para mim. E isso não é nenhuma prova de amor. Isso não demonstra amor por ninguém. O amor, na verdade, é a própria pessoa que se entrega. E foi isso que Deus revelou para nós, foi isso que Deus fez para nós. E a nossa base bíblica está lá em João 3,16, eu quero ler com você. Se você pode, pega a sua Bíblia aí. Diz assim, aqui na minha versão da linguagem de hoje: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Que fantástico isso, que amor incrível, né, pastora? Que prova de amor. Agora fala para nós aí, pastora, um pouquinho mais sobre este amor de Deus pela humanidade. Amém, glória a Deus. Esse amor, ele é tão grande, porque aqui fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi essa maneira? Que ele não perguntou se nós amávamos ele da mesma forma que ele nos amava, e se nós iríamos também amá-lo algum dia. Ele não fez como a pastora deu o exemplo do jovem ali, a condição. Exato. Se você me ama, me prova. Ele falou assim, não, eu te amo, eu vou provar. Foi o contrário que Deus fez, né? Ele não deu condição. Ele não falou, não vou fazer uma troca com você. Ele fala, eu vou te amar, né? Ele tomou uma decisão, né? E por que ele nos amou? Aqui diz, né, como a pastora leu, para que nós não perecêssemos, para que nós não morrêssemos. E a Bíblia diz, né, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, por que Jesus falou ali para que não morresse? Porque nós vivíamos em pecado. Né? Como Deus criou o homem lá em Gênesis, Adão e Eva, eles foram criados perfeitos. Né? Viviam num jardim, viviam num lugar maravilhoso, num paraíso, né, pastora? Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram uma ordem que Deus havia dado, uma orientação, e por causa daquela desobediência, que era na verdade um pecado, veio a consequência que está em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, por causa daquela desobediência, ou seja, por causa daquele pecado, veio a morte espiritual, ou seja, a separação, né? Então, como eles estavam, né, a humanidade, que daí, como consequência de Adão, todos, como diz, por causa de um entrou o pecado no mundo, a morte, o sofrimento. Então, toda a humanidade, a decorrência daquele pecado, veio a consequência, né? O pecado, a distância, a sofrimento, mas Deus, ele nunca deixou de amar o homem, né? Então Deus arquitetou, planejou um plano, né, de salvação. E esse plano, né, para que esse plano se concretizasse, precisava de uma prova, né?
E essa prova é esse amor. E qual seria essa prova? Dar a vida, né? Mas Deus, ele não, né, o que ele fez? Ele deu o filho dele, né? Qual a maior prova, né? Que nem eu citei, né? Os pais, eles amam demais seus filhos, né? Então, quando o filho está doente, parece que é a gente que está sofrendo. Imagina Deus, então, pegar o filho dele e enviar para morrer por nós. E foi isso que ele fez. Então, essa foi a prova. Onde ele pegou o seu filho unigênito, né, o único filho, que não havia pecado, né, veio para essa terra, viveu em forma, né, humana, padeceu no nosso lugar, que a Bíblia fala que precisava que alguém pagasse, né, o preço, né, pelo resgate da humanidade, né, para que nós saíssemos daquela condição de pecado, de pecadores, de morte, de separação, para que nós voltássemos a ter uma vida com Deus, uma vida abençoada. Então, para que isso acontecesse, precisava haver um sacrifício, precisava haver alguém que tomasse o nosso lugar, né? Naquela época, eles crucificavam, né, as pessoas, para que as pessoas que eram, como se diz, elas eram sentenciadas, né? Então, a sentença era uma morte de cruz, era uma morte terrível. Então, foi a morte que Jesus padeceu. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele levou na cruz os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas maldições, e também nos deu a nova vida com Deus. Ele pagou o nosso preço. Então, mas só que lendo lá em Romanos, né, pastora, 6:23, continuando, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus veio, né, Deus provou o amor dele para conosco, enviou o filho dele para pagar o preço no nosso lugar, que era para estar naquela cruz, porque nós que havíamos pecado, né? Nós que estávamos em rebeldia, em desobediência, mas Jesus falou: não, eu vou no lugar da Benedita, eu vou no lugar da Adriana, né? Eu vou, né? Essa prova de amor. Então, ele pagou o preço para nos livrar da morte. E daí veio a segunda parte, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, né? De graça. Então, esse dom é o que? Nada mais que um presente, né, pastora? É um presente que Deus nos deu. Olha só que Deus maravilhoso, né? Deus tremendo. Além dele provar o amor dele, além dele pagar o preço por nós, nos resgatar da morte, né? Nos trazer novamente para a presença dele, para viver uma nova vida, uma vida abundante, né? Uma vida com Deus. Ele também nos dá um presente, a vida eterna, o privilégio de, quando nós findarmos a vida terrena, nós podemos viver com Ele eternamente na glória, né? E ainda diz mais, que esse não vem de nós, que esse dom, né, pastora? Não vem do meu esforço, não vem das minhas obras, não vem da minha vontade. A Bíblia diz que vem da vontade dEle, né? Então, para que a gente não se glorie, né? Para que a gente dê a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, esse dom que é a salvação, que é o amor de Deus, vem dEle, né? Ele nos chamou, cada um de nós Ele chamou de uma forma particular, né? Assim como Ele me chamou de uma forma, Ele chamou a pastora de outra forma, mas todos Ele chama. E eu acredito que Ele chama você que está nos ouvindo também, para ter esse encontro com Ele, para aprender deste amor que nos resgata, esse amor que nos transforma, esse amor que nos liberta, esse amor que é incondicional, né? Que não tem o que a gente faz. Exato. Ele nos ama. Se nós ele fica esperando, o desejo do coração do Pai é que a gente aceite Ele como nosso Senhor e Salvador, mas Ele não coloca como condição. Ele decide nos amar. E eu provei desse amor, pastora. Porque mesmo eu vivi 19 anos no mundo, né, sem conhecer o amor de Deus, sem conhecer essa palavra, conhecer esse Jesus. Conhecia Jesus de longe, né? Eu estava sondando Jesus de longe. E Ele me sondando de pertinho, porque Ele me ouvia, né, minhas orações, como eu comentei já.
muitas orações, né, que eu fazia lá, quando nem ainda o conhecia, ele me respondeu. Então ele estava perto. Sim. O amor dele estava cuidando de mim. Mas quando eu o conheci, então eu tive o privilégio e a oportunidade de dizer sim. E na primeira oportunidade eu disse sim, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. E tem sido maravilhosa essa caminhada com o Senhor. Então você que ainda não provou deste amor, eu oro para que você tome essa decisão. Se você ainda não conhece, se você tem dúvida a respeito deste amor, busque conhecer, peça ajuda, como eu citei no início, que eu tentei ler a Bíblia, não conseguia, né? Mas daí peça para alguém te explicar, para alguém te orientar, peça para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vamos ler a Bíblia, revela Jesus, revela o amor do Pai para comigo, porque aqui é uma carta de amor, essa palavra, essa Bíblia, não é, pastora? É. Então aqui está relatando todo esse amor incondicional de Deus para conosco. Aleluia, glória a Deus. E é tão incrível, né, pastora, essa prova de amor, porque se a gente se colocar nesse lugar, olha só, um bom exemplo. A pastora tem um único filho. Se o Samuel tivesse que ir para a fogueira ou fossem apedrejá-lo, a pastora deixaria ou a pastora preferia se colocar no lugar dele, como a mãe? Com certeza, colocar no lugar A senhora dele. iria, não é assim? Ou seja, Deus provou tanto que mesmo ele podendo ir no próprio lugar do filho, ele entrega o filho. Olha uma dor, A dor. né? A Eu não consigo entrega nem de você imaginar. ver um filho, como a pastora falou, você vê um filho, às vezes com uma gripe forte, né? Com uma febre, você já quer trocar de lugar com ele, dizer, não, Senhor, já aconteceu comigo, do filho pequeno, e falar, por favor, eu prefiro que eu esteja assim, né? Mas Deus provou tanto que ele se permitiu abrir mão disso, ver o próprio filho ser açoitado, sofrer por nossa causa. Pessoas que não mereciam. É um amor incrível. É como a pastora falou aqui, quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei. E é isso, é um amor assim que você... É muito maior do que você, né? Que te constrange, Sim. que te leva a dizer sim, sim, eu quero esse amor, eu quero provar e viver este amor dia a dia. E é incrível porque você vive dia a dia. E este amor está disposto para você também. Afinal de contas, a Bíblia fala, como nós lemos, que ele amou o mundo, a humanidade, todos nós. Aleluia. Ele não faz exceção, né, pastora? Não, nenhuma. Ele ama todos igualmente. Aleluia. E agora nós vamos para as considerações finais. A pastora vai deixar uma palavrinha para você que está aí e também para que você possa depois compartilhar este vídeo com outras pessoas, com outras mulheres que você acha que é relevante chegar até estas pessoas. Né, eu quero só deixar aqui também que a Lu colocou aqui, né, eu conheço a pastora Benedita, já fui lá na igreja, né, muito simpática, né, e outras pessoas estão aqui dando glória a Deus, aleluia, né, a Lu colocando, a irmã Maria, a Dalva, glória a Deus, e realmente, glória a Deus. Quem experimenta deste amor, quem prova, não volta atrás, nunca mais quer abandonar este amor, porque é algo muito bom, é algo maravilhoso que nos completa por inteiro. Pastora, deixa aí uma palavra então para as mulheres, né? Algo que a pastora queira expor ou complementar do que nós falamos aqui, para que a gente possa ir para o final e a pastora daí vai orar por nós. Sim, eu quero dizer que este amor de Deus, essa prova de amor, essa bondade, essa misericórdia de Deus fez toda a diferença na minha vida. Ela transformou em todas as áreas da minha vida, área emocional, área sentimental, área familiar. Deus, ele entrou na minha vida, ele foi restaurando tudo aquilo que o inimigo, né, foi destruindo, né, destruindo minhas emoções, meus sonhos. Eu lembro que quando eu cheguei na presença de Deus, eu não tinha sonhos, eu não tinha perspectivas, eu não tinha projetos. Então Deus foi restaurando. Ele me restaurou por completo, em todas as áreas da minha vida. Então eu quero dizer que se você talvez está precisando, se encontra talvez
na sua vida, em uma área, ou talvez em todas as áreas como eu, né, com dificuldades, com sofrimentos, com lutas, com dificuldades, precisando de ser restaurada, busque ajuda, venha na igreja, procure, clame a Deus. Talvez você não tenha ninguém, talvez você pensar, não tem ninguém que eu possa me ajudar. Tem sim. Dobre o teu joelho, ou até mesmo deitar na sua cama, como eu fiz muitas vezes chorando, clame, fala: Jesus, me socorre. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, entra na minha vida. Aí ele vai começar o processo. Amar, ele já te ama. Como a pastora comentou, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele já te ama. Conforme está escrito na palavra de Deus, desde o dia que nós fomos geradas, Deus já nos amou, Ele já nos conheceu. Então Ele conhece a tua história, conhece a tua necessidade. Só que Ele espera o seu convite. Vem, Jesus, né? Lá em Apocalipse fala: aquele que abrir a porta do coração, ele vai entrar. Então abra, e para você abrir, você tem que abrir primeiro a boca, né? Você tem que clamar. Faça como eu, clame: Jesus, vem na minha vida. E certamente eu te garanto que Deus vai entrar e vai fazer uma grande obra. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida, porque Ele te ama incondicionalmente. Não importa, talvez você possa até pensar: para mim não tem mais jeito, o que eu fiz não tem perdão, ou Deus não me ama. Não é verdade. Deus ama a todos e o perdão de Deus é para todos. Amém? Basta nós buscarmos Ele de todo o coração. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Agora você que está aí conosco, deixa aí seu joinha, seu coração, né? Quer deixar mais um comentário, fique à vontade. Mas compartilhe este vídeo, compartilhe essa palavra para que todos venham provar deste amor, né? E ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Agora, pastora, eu vou pedir para que você faça uma oração por nós, né? Por todos que aqui estão e aqueles que possivelmente vão receber essa oração. Amém. Glória a Deus. Você que pode aí, fecha os teus olhos. Deixa que o amor de Deus, deixa que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus entre no seu coração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero primeiramente te agradecer, Pai, porque agora nesta tarde, comentando de todo o processo que o Senhor teve na minha vida, desde quando eu nasci, a minha infância, a minha adolescência, a minha conversão. Como é maravilhoso, Pai, relembrar as maravilhas e relembrar o quanto o Senhor nos ama, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me amou, o Senhor me alcançou, o Senhor ouviu a minha oração, o meu clamor. Muito obrigado porque o Senhor colocou, Senhor, a pastora Marguete na minha vida para me evangelizar, para falar do teu grande amor para comigo. Muito obrigado pelo Espírito Santo que entrou e fez morada em mim e me convenceu, me constrangeu por este amor. E neste momento agora, Pai, eu quero orar por todos que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, por cada pessoa, Pai, que o teu Espírito possa entrar agora neste coração, nesta vida, trazendo, Pai, esta convicção deste grande amor, trazendo esta revelação deste grande amor, trazendo, Senhor, neste coração a paz. Talvez esta pessoa está abatida, oprimida, atribulada, não tem paz, não tem esperança, não tem perspectiva de vida, mas o Senhor tem para esta vida uma nova vida, uma vida de paz, uma vida abundante, uma vida de saúde, uma vida de salvação, de libertação. E eu oro agora, Pai, ministra agora nesta vida o teu amor, aleluia. Ministra a cura, ministra a libertação, aleluia. Ministra, Senhor, a salvação, para que esta mulher, para que este homem, este jovem, esta criança possa hoje se levantar, Senhor, e tomar uma decisão e falar: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, e que o Senhor possa ajudar, Senhor, esta pessoa a viver, Senhor, este amor, a viver na tua presença. Em nome de Jesus eu oro. Receba no teu coração a paz que vem de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Receba o amor de Deus. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e já te agradeço, porque eu sei que muitas vidas serão alcançadas pelo teu amor e a tua bondade. Amém. 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 Deixa o seu amém aí.
E pastora, muito obrigada por este tempo, por este momento, né, por essa tarde abençoada aí conosco. Amém. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande estar aqui. E eu acredito que, né, Deus preparando outras oportunidades, estarei aqui. Amém. Glória a Deus. E você que de repente mora aí pelo centro, não conhece a segunda igreja, né, você pode estar indo lá conhecendo a pastora Benedita, o pastor Valmir, ali a segunda igreja na Manuel Mendes de Camargo, e o número 710. 710 é quase em frente ao pronto-socorro. Vá lá conhecer, quem sabe você vai receber deste amor lá, né? Não precisa necessariamente de uma igreja, mas se você sentir esse desejo, as portas estarão abertas para você, e nós estamos aqui no Lar Paraná também prontos para te receber. Deus abençoe você que esteve aí conosco até agora, essas mulheres de Deus aí abençoadas, né? Regiane também está aí. E Deus abençoe sua família também. E se porventura você realmente acha relevante, compartilhe este vídeo, esta live. Deus te abençoe, fiquem com Deus. E não esqueçam, amanhã, às 20 horas, nós temos o culto do Surrender Movement, culto de jovens e adolescentes. E no domingo, Santa Ceia do Senhor. Esperamos vocês aqui, né? E também na live, para quem não pode ainda participar. Fica com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Hashtag Mulher Seja Feliz e hashtag Eu Escolho Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.